Olá, minha turminha do 7º ano, vamos realizar a correção do nosso AS de Geografia, tá, meus amores? Vamos lá? Página 113. Primeira questão. Como a ação dos bandeirantes contribuiu para o povoamento do Centro-Oeste com a expansão territorial da colônia? Olha só, os bandeirantes eram homens que adentravam, certo, o interior do Brasil em busca de ouro, pedras preciosas. Lembrem-se que os nossos países vizinhos eram colônia espanhola, só que eles não estavam muito... não havia uma fiscalização efetiva e os bandeirantes adentraram o país e foram alargando também essas fronteiras, certo? E por isso que o Brasil se tornou um país tão vasto, certo, meus amores? Então eles começaram a capturar os indígenas, indo buscar novas formas de explorar aquele local. Então isso foi o quê? E eles começaram a ter a necessidade de ter entrepostos. Então foram se formando pequenas vilas, vilarejos, quer dizer, comunidades, aí depois a vila, pequenos vilarejos, até se tornarem províncias, certo, meus amores? Vamos aqui na segunda questão. De que forma a mineração no século XVIII está relacionada ao início do povoamento e surgimento das cidades do Centro-Oeste? As jazidas de ouro e diamantes descobertas no Mato Grosso e Goiás atraíram bastante mão de obra para trabalhar na extração e no transporte da produção, estimulando a formação de vila. Por quê? Você vai trabalhar ali. Só que você vai só trabalhar? Não, tem que se alimentar, tem que ter ali tomar uma pingazinha, um divertimento, enfim, sentar e conversar miolo de pote. Então, tudo isso foi sendo o quê? Aí chegou lá uma criaturinha que abriu um negócio para almoço, digamos assim. Isso vai povoando, porque tem que se ter uma estrutura ao redor. Lógico que quando eles chegaram lá não tinha nenhuma, mas depois vão começando a povoar aquele local, certo? Vamos aqui na nossa terceira questão. As diversas mudanças infraestruturais, como as alterações territoriais e as ações políticas que visavam o desenvolvimento do interior do Brasil, trouxeram também consequências negativas para as áreas incorporadas ao processo produtivo e de dinâmica populacional do Centro-Oeste. Indique duas problemáticas sociais e duas ambientais, advindas desse processo de inclusão territorial à dinâmica socioeconômica nacional. Vamos aqui nos problemas sociais, certo? A situação das comunidades locais atingidas pela poluição e contaminação das águas dos rios que prejudicou a atividade pesqueira tradicional e o conflito por terras entre os pequenos e grandes produtores e as tribos indígenas da localidade, as quais acabaram sendo dizimadas pelo contato com os novos habitantes. Então, tudo isso é a questão social, problemática social. Porque os caras vão explorar o ouro. Meu amor, vocês sabem que eles usam mercúrio. Mercúrio é um metal pesado. Aí o peixe daquele local é contaminado com mercúrio. Aí o cara vai lá, pega aquele peixe que está contaminado com mercúrio, consome a carne desse peixe, ele também se contamina, porque apesar do cozimento, não vai eliminar o mercúrio, tá? Por ele ser um metal pesado, ele não é eliminado. Ele vai ser repassado para a pessoa que consome. Então, isso, né? Olha aí as maléficas aparecendo. E problemáticas ambientais. A devastação da floresta, certo? Para dar lugar à plantação, à pastagem. A poluição dos recursos hídricos, a degradação do solo. Então, tudo isso aí foram os malefícios dessa chegada, né, dos colonizadores ao interior do Brasil. Vamos aqui na página 114. Leia as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, crianças. Letra A. As obras de construção de Brasília e as várias rodovias que interligaram as áreas de economia mais dinâmica à parte central do território nacional no século XX
contribuíram para atrair uma gama significativa de moradores e atividades econômicas, que estimularam o crescimento do número de cidades próximas à capital. Verdadeiro. Letra B. Há uma espécie de vocação agrária para o desenvolvimento de atividades econômicas no Centro-Oeste, como ocorre com o cultivo de grãos em propriedades mecanizadas, a pecuária de corte, a migração no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e a produção de madeira e carvão vegetal a partir do cerrado. Verdadeiro. Letra C. A agropecuária no Centro-Oeste encontra um importante e promissor mercado para seus produtos nos centros urbanos do Norte e do Nordeste. Áreas que beneficiam, comercializam e consomem a maior parte da produção, tanto de grão quanto de animais advindos dos cerrados. Isso aqui é falso, que a produção do Centro-Oeste é para o mercado externo, não para o mercado interno, certo? Letra D. Algumas das cidades mais antigas da região Centro-Oeste foram fundadas já no início do século XV, com o descobrimento de ouro e diamantes no Brasil Central, sendo resultado das expedições de interiorização da colonização, realizada pelos bandeirantes, que tinham como objetivo inicial a captura de indígenas. Falso. Não era só a captura de indígenas, também era a busca, a exploração, de minérios. Vamos aqui à quinta questão. A construção de obras infraestruturais para os transportes foi fator decisivo para o crescimento urbano, populacional e econômico do Centro-Oeste brasileiro. Apresente exemplos que confirmem essa afirmação, certo? Nós vamos à questão, como eu sempre estou batendo nessa tecla para vocês. Eu vou formar uma indústria, eu vou ter uma indústria e vou ter que escoar minha produção. Então não é só brotar ali a indústria, como é que eu vou tirar essa produção daqui? Então, a questão de se explorar o ouro. Opa, não adianta só eu chegar lá e explorar o ouro, mas como é que eu vou escoar essa produção? Visto que o Centro-Oeste não tem ligação com o mar, não tem saída para o mar, e aí? Então, por isso, essa questão do crescimento urbano e as construções dessas ferrovias foram pontos cruciais para o desenvolvimento. Ok, meus queridos? Vamos aqui na sexta questão. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos de urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova e totalmente a serviço de uma economia moderna. Seguinte, o texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. Letra C de casa, tá, meus queridos? Vamos agora aqui à página 115. Relacione as colunas a seguir, ligando os estados ou capitais às suas respectivas capitais. Capitanias às suas respectivas capitais. Capitania de Goiás, meus amores, ela é Vila Boa de Goiás, certo? Letra B, Estado de Goiás, Goiânia. Capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Estado de Mato Grosso, Cuiabá. Estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, a opção A, a ordem vai ser D, E, A, C, B. Tá, meus queridos? Vamos aqui à próxima questão. Assinale a alternativa que pertencem à cadeia do agronegócio. Aí aqui é aquele tipo de questão que você pode marcar mais de uma opção, tá, meus queridos? Frigoríficos para abate e beneficiamento da carne? Com certeza. Mineradoras e siderúrgicas, ele é agronegócio? Não, certo? Então não marca a letra B. C, biotecnologia para o desenvolvimento de espécies mais resistentes? Agronegócio?
Sim. D. Confecção de calçados e peças de vestuário? Não, não é agronegócio. Mecanização da lavoura para o plantio e colheita? Sim. Indústria de laticínio e de beneficiamentos de grão? Sim. Indústria de móveis e de artigos de decoração? Não. Fábricas de tratores e de fertilizantes? Sim. Então, as opções que vocês irão marcar serão letra A, C, E, F e H. Certo, meus amores? Vamos aqui à nona questão. Vamos lá. O infográfico aqui a seguir representa principalmente o desempenho do agronegócio no Brasil. Vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil, né? Setor agropecuário, produção no Brasil entre 2010 e 2011. Vamos aqui, né, o infográfico, essa produção do Brasil entre 2010 e 2011, certo? Podemos observar aqui, ó, produção de café, cana, milho, né? Carne bovina e soja aí no território nacional. Aí vamos aqui à página 116, com a continuação da questão. Com base no infográfico, considere as afirmações a seguir sobre o setor e marque a alternativa correta. Vamos aqui. Apenas 2 da Unidade Federativa do Centro-Oeste não configuram entre os principais produtores do país do agronegócio, sendo uma delas não possui tradição agropecuária, e sim, essencialmente, função político-administrativa. Estão falando aqui de Brasília, então está corretíssimo. Vamos aqui à opção 2. Mato Grosso se apresenta como o maior produtor de soja, enquanto Mato Grosso do Sul é o maior produtor de gado bovino, fato que demonstra certa diversidade produtiva e de oportunidades de negócio entre essas duas áreas. Verdadeiro. Outras unidades da federação também demonstram força quanto ao desempenho do agronegócio nas regiões Sul e Sudeste, como é o caso, respectivamente, do Paraná com o milho e de São Paulo com a cana-de-açúcar. Então, as opções 1, 2 e 3 são verdadeiras. A opção aí de resposta, letra A de avião. Vamos aqui à última questão. O crescimento econômico do Centro-Oeste tem demandado melhorias na infraestrutura da região. Cite exemplos dessa melhoria. Olha só. Construção de rodovias, mais uma vez batendo nessa tecla. Os caras não têm escoamento para o mar, então vamos criar rodovias para escoar essa produção, certo? Então eles têm que realizar obras para fazer toda essa infraestrutura funcionar, porque opa, não tenho aqui, não tenho como ter um porto, porque eu não tenho um mar. Vou criar um mar? Não. Vou fazer o quê? Vou fazer uma rodovia, né, que possa se comunicar e levar essa produção adiante, certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, espero que tenha realizado as correções, tá? Beijão e até a próxima!